Fala galera, aqui é a Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns conceitos básicos dos polígonos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Muito bem, galerinha, bora lá. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns conceitos mais básicos a respeito dos polígonos, tá bom? Bom, para começar, o que é um polígono? Polígonos são figuras planas e fechadas, formadas por segmentos de retas, tá? Então, primeira coisa, tem que ser plano, não são formas espaciais, são figuras planas. Tem que ser fechadas e tem que ser formadas somente por segmentos de retas. Então, por exemplo, um círculo, embora ele seja plano e fechado, ele não é formado por segmentos de reta, então não é um polígono, ok? Existem os polígonos simples e os polígonos complexos. Um polígono é chamado de simples quando os segmentos de retas que o formam não se cruzam, tá? Então, esse primeiro desenho que eu fiz aqui é um polígono simples, tá vendo? Simples, tá vendo que os segmentos de retas não se cruzam. Já nesse segundo exemplo, os segmentos de reta se cruzam, não precisam ser necessariamente todos que se cruzam, mas se tiver dois segmentos de retas que se cruzam, então já é um polígono complexo, tá bom? Bom, beleza. Dentro dos polígonos simples, existem os polígonos convexos e não convexos, que a gente também pode chamar de côncavos, tá? Não convexo ou côncavo. Olha só, vou mostrar para vocês qual seria a diferença. Veja que esse polígono convexo, ele não tem nenhum buraco. Esse aqui, que é o não convexo ou côncavo, ele tem um buraco. Então, basicamente é assim, ó, a gente pode fazer um teste para determinar se ele é convexo ou não. Faz aqui um segmento de reta ligando quaisquer dois pontos desse polígono. Esse segmento de reta, independente de onde eu fizer, ele sempre tem que estar completamente contido dentro do polígono. Ele não pode sair do polígono. Aqui nesse convexo, independente de onde eu fizer esse segmento de reta, ele vai estar sempre totalmente dentro do polígono, tá vendo? Agora, nesse outro, olha só, beleza, se eu fizer o segmento de reta aqui, ele tá completamente dentro do polígono, aqui também. Mas se eu, por exemplo, conectar esse ponto aqui do polígono a esse outro ponto do polígono, percebam que em algum momento esse segmento de reta sai do polígono. Quando isso daqui acontece, a gente fala que esse polígono é um polígono não convexo, tá? Vejam que é como se ele tivesse um buraco, uma entrada, tá? Então, nesse caso, é um polígono não convexo ou um polígono côncavo. E aqui, a gente vai tratar de polígonos convexos, tá? Então, vão ser polígonos simples, polígonos convexos, ok? Bom, então, dentro dos polígonos convexos agora, vamos ver o que é um polígono regular. Regular, galera, polígono regular é quando ele possui todos os lados com a mesma medida, todos os lados congruentes e também todos os ângulos com a mesma medida, tá? Então, aqui eu desenhei dois exemplos de polígonos regulares. O triângulo equilátero, né? O triângulo, ele tem esse nome que a gente costuma usar bastante, que é equilátero. O triângulo equilátero tem os três lados com a mesma medida e os três ângulos internos com a mesma medida. Então, ele é um polígono regular, tá? O hexágono regular, a gente já não costuma chamar ele de hexágono equilátero, tá? A gente chama de hexágono regular. Então, olha só, o triângulo, a gente costuma falar triângulo equilátero, quando ele é regular. O quadrilátero, qual que é o quadrilátero regular? É o quadrado. Ele tem um nome específico, então a gente chama de quadrado, a gente não fala quadrilátero regular. Agora, do pentágono em diante, a gente acrescenta a palavra regular. Então, pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, tá? Isso indica que ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui em alguns elementos dos polígonos. Começando aqui pelo vértice, tá? Os vértices, né, são essas pontinhas aqui, ó, essa junção entre dois lados do polígono. Então, nesse
polígono que eu desenhei, que é um hexágono, né? Tem 6 lados, a gente consegue observar também 6 vértices, ok? Bom, o lado do polígono, que é esse segmento de reta, que une 2 vértices. Então, nesse que eu fiz também, são 6 lados, tá bom? O ângulo central é o ângulo formado no centro do polígono, tá? Então, imagina que aqui é o centro do polígono. Eu fiz aqui 2 segmentos de reta unindo o centro e 2 vértices consecutivos aqui do polígono. Esse ângulo formado aqui é o que a gente chama de ângulo central, tá bom? Então, ele fica no centro do polígono. O ângulo externo, que é o ângulo formado fora do polígono. Tomem sempre cuidado, porque às vezes a galera acha que o ângulo externo é tudo isso daqui, ó, que eu tô colocando agora em amarelo. E não é, tá? Pra gente conseguir encontrar o ângulo externo, a gente tem que pegar um dos lados do polígono, prolongar. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Prolonguei esse lado. E aí, esse ângulo aqui, formado entre esse prolongamento e o próximo lado do polígono, é o que a gente chama de ângulo externo, tá? Então, esse polígono que eu desenhei, que tem 6 lados, tem também 6 ângulos externos. O ângulo interno, que é o ângulo que fica aqui dentro do polígono, né, no vértice aqui do polígono, na parte interna. Então, esse meu polígono também tem 6 ângulos internos. E a diagonal. A diagonal é qualquer segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos de um polígono. Então, aqui é um exemplo de uma diagonal, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre as diagonais dos polígonos, tá bom? Beleza. Nomenclatura dos polígonos. Aqui nessa tabela, obviamente não tem o nome de todos os polígonos, mas tem os nomes de todos os polígonos que são os mais importantes, os que mais aparecem nos exercícios. Então, esses daqui, galera, pelo menos esses, vocês precisam saber de cor, tá? De cor. Então, olha só. O menor número possível de lados de um polígono é 3, né? Eu não tenho como formar um polígono com um lado só e nem com 2 lados. Eu não consigo fechar. O número mínimo de lados é 3. Então, um polígono de 3 lados é chamado de triângulo. 4 lados é o quadrilátero. 5 é o pentágono. Vejam só, a partir do 5, pentagono. Divide a palavra aqui, ó. Gono significa ângulo, tá? Então, são 5 ângulos, ok? Pentágono. 6, hexágono. Hexa. Lembra de hexacampeão, quando o time ganha 6 vezes? Então, aqui é o hexágono, ou hexágono. 7, hepta. Heptágono. 8, octógono. 9 é eneágono. Eu sei que é um pouquinho estranho, né? Mas eneágono. O 10, decágono, ó, veja que sempre termina com gono daqui pra frente, tá? Decágono. O 11 é decágono. O 12 é decágono. Vejam que até não fica difícil aqui, ó. Decágono. Decágono, tá? Vejam que eu pulei o 13 e o 14. O 13 é tridecágono, o 14 é tetradecágono, mas eles não são os mais importantes, tá? Então, eu não coloquei aqui. 15, pentadecágono. 16, 17, 18, 19 também não são os mais relevantes, tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha no Google, se vocês tiverem a curiosidade. Mas eu coloquei realmente os que vocês precisam saber de cor. E aí tem o 20, que é o icoságono, tá? Icoságono, ok? É o polígono de 20 lados, tá bom? Muito bem. Outra coisa importante que eu vou falar aqui nesse vídeo ainda é sobre o número de diagonais de um polígono. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre as diagonais. Deixa eu ampliar um pouquinho esse meu desenho. Diagonais, ó. Aqui eu tenho um hexágono, tá? Um polígono de 6 lados. Eu consigo fazer aqui nesse polígono muitas diagonais, ó. Lembra que as diagonais unem vértices não consecutivos do polígono. Eu não poderia unir 2 vértices consecutivos, porque, olha só, não seria uma diagonal, seria um lado, tá? Então, tem que ser 2 vértices não consecutivos. Então, posso unir esse com esse com esse com esse. A gente tem aqui, ó, muitas possibilidades, tá?
Às vezes a gente precisa saber quantas diagonais um polígono tem. E às vezes não convém a gente ficar desenhando um por um aqui. Então é para isso que existe essa fórmula, para a gente conseguir saber quantas diagonais o polígono possui sem precisar desenhar todas elas, para contar uma por uma, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu não vou desenhar todas as diagonais desse hexágono, tá? Daqui a pouco a gente vai calcular quantas são utilizando a fórmula. Deixa eu só explicar de onde vem essa fórmula. Na verdade, é bem simples, olha só pra vocês entenderem a fórmula, tá? Vou escolher para começar um dos lados. Então, vou escolher esse daqui, tá? Um dos vértices, desculpa. Esse vértice, eu posso ligar nesse outro, para formar uma diagonal. Posso ligar nesse, ou posso ligar nesse. Eu posso ligar qualquer vértice em qualquer outro, exceto 3. Não posso ligar ele nele mesmo, porque senão não formaria uma diagonal. E não posso ligar nos 2 vértices consecutivos, os que estão ao lado dele, porque aí não formaria uma diagonal, formaria um lado. Então, vejam que os N vértices que eu tenho, que seria esse N aqui da fórmula, eu posso ligar em N menos 3 outros vértices, porque não considero ele mesmo e nem os 2 do lado. Então, é daqui que vem esse N menos 3. Então, ficaria N vezes N menos 3, tá? O número de conexões aqui que eu consigo fazer. E aí, por que eu divido por 2? Porque, vejam só, se eu ligar este vértice neste, ou se eu fizer o contrário, ó, este vértice neste, não vai ser a mesma diagonal? Então, a gente divide por 2 aqui na fórmula, justamente para não contar 2 vezes essas diagonais, porque, na verdade, independente da ordem que eu conecto aqui os vértices, a diagonal é a mesma, tá bom? Então, é daí que vem a fórmula. Beleza, vamos calcular, então, o número de diagonais do hexágono. Esse D é de diagonal, o N é de número de lados, tá bom? Então, o hexágono tem 6 lados, então o N seria 6. Vai ficar 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2, tá? Eu troco o N por 6. Faz primeiro aqui a subtração, né, que tá dentro dos parênteses. 6 menos 3 dá 3. Aí, 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, o hexágono tem 9 diagonais, tá? Até que não são tantas, né? Daria pra gente desenhar de boa, uma por uma. Mas quando a gente pega um polígono que tem muitos lados, aí ele já vai ter muitas diagonais, né? Dá uma calculada aí pra vocês treinarem em números de diagonais de um decágono, de um dodecágono, de um icoságono. Vocês já vão ver que o número de diagonais aumenta bastante, tá bom? Então é isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Acompanhem o próximo vídeo também, porque eu vou continuar essa parte de polígonos, tá bom? Vou falar mais algumas coisas importantes a respeito dos ângulos. É isso, galera. Se você curtiu, deixa o seu like. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.